Quando ela olha para cima, ela vê uma estrela de diamante, branca, que irradia 3 altíssimas correntes. Uma corrente oriónica, uma corrente siríaca e uma corrente pleiadiana. E, no entanto, é uma identidade. A mónada não é um fenómeno, como, digamos, o granito. A mónada não é um fenómeno como a espuma do mar, que não tem identidade. O granito não tem identidade. Olá, granito, estás bom? Não vai acontecer nada, não há identidade. Há a identidade de ser granito, mas fomos nós que a atribuímos. Portanto, a mónada não é uma entidade universal amorfa, isto é, como o hidrogênio. É um autêntico concentrado de tudo. Vontade, energia de Orion, magnetismo, energia de Sirius e dinâmica, energia das Pleiades. Mas a Mona não vai buscar essa energia a esses núcleos. Ela vai buscar diretamente à Trindade. Esses núcleos são macrocósmicos. Ela vai diretamente à Trindade buscar. Ela vai ao Pai buscar a vontade. Ela vai ao Filho buscar o magnetismo. E ela vai à Mãe buscar o dinamismo. Na verdade, não vai buscar porque ela é uma concentração holográfica, um fractal da própria Trindade. A Mónada é a Trindade miniaturizada para ti. Cada um de nós tem uma, que não se confunda. E a alma é como uma ave que vai desde o vale escuro da psique encarnada até aos picos nevados do encontro monádico. Estás a ver a vida da alma? Nós estamos aqui na terceira dimensão a tentar pagar a renda de casa. Ela, do lado lá, na quinta, está, todos os dias faz a viagem até o vale escuro da personalidade e da psique. E depois sobe. Ela é a verdadeira Isis, tentando reencontrar as partes mutiladas de Osíris. E isso é uma coisa que é muito comovente na alma. A alma é a tua mulher. No caso de vocês, mulheres, a alma é o teu homem. I'm sorry. Não vais conseguir fazer tudo, mas vais fazer algumas coisas. Porque repara, a alma está a lutar contra o inferno, para usar uma expressão medieval. Ela está nos planos internos, na quarta, na quinta dimensão, a lutar contra o inferno. Ela vai lá acima, abrir-se para ser impregnada por essas energias diamante da mónada. E depois mergulha até às zonas pantanosas da nossa personalidade e combate. Eu estou a falar da dualidade na exata medida em que nós não temos a terceira ou a quarta iniciação. É só por isso. Portanto, eu espero que aqueles que aqui têm a quinta iniciação não se ofendam comigo por eu estar a falar de coisas tão atrasadas. Mas é um facto. É um facto. Porque tu repara, quando as pessoas dizem porquê essa coisa da dualidade? Porquê a conversa? Somos todos um. Se tu focas a dualidade ganha força. Eu hoje não foquei a dualidade e ela ganha força. É só ir à BBC. Portanto, a dualidade existe na terceira dimensão e é independente se nós focamos ou não. Se não focares, ela continua a existir. Ela não é um fenómeno dependente da consciência humana. Ela é um fenómeno intrínseco à terceira dimensão. E é preciso cuidado quando nós dizemos não há combate. Não, não há. De facto, nos planos superiores não há combate. Mas é preciso cuidado. Porque quando tu dizes não há combate, estás a estabilizar uma dimensão superior. Só isso, mais nada. Quando tu dizes não há dualidade, estás-te a estabilizar numa dimensão superior. Só isso. Mas não estás a trazer necessariamente a solução para dentro da dualidade.
Isto é, eu saio e vejo a solução, mas trazê-la para dentro da dualidade é outra coisa. E a purificação... Deixa-me falar-vos um pouco mais da alma no seu próprio plano, porque é importante. Durante milénios, a nossa alma pilotava a personalidade como um piloto conduz um avião. E se a personalidade e o eu consciente não assumem gradualmente a ordem, todo o trabalho de ordem fica para a alma. Quando a personalidade assume a ordem, a alma descansa. Durante muitas vidas, a alma sabia que havia algo além daquelas montanhas nevadas. Mas como a personalidade era uma confusão e uma soma de forças históricas, uma soma de forças biológicas, a alma tinha pouco, vamos chamar-lhe tempo, porque não é tempo, mas tinha... Eu quase diria espaço. Tinha pouco para ver o que está para além das montanhas nevadas. Ela sabia que há algo além das montanhas nevadas. Mas quando a alma se começava... Isto somos nós todos há 15 encarnações atrás. Quando a alma começava a voar para tentar chegar à mónada... Ops, tenho que voltar atrás. E a personalidade ficava um bocadinho equilibrada. E ela, ok, já está. Então agora vou subir rumo à montanha nevada, porque eu sei que eu tenho um grande encontro lá, diz o eu superior. E quando se estava a aproximar, bum, volta para trás. Porque a personalidade está sempre a entrar em crise. E cada vez que a personalidade entra em crise, há ruído. E o ruído puxa a alma para trás. E ela vem para baixo. Para baixo. Para baixo. Para baixo. A personalidade tem que reconhecer a alma tem que reconhecer a mônada. No nosso caso, no nosso preço estão a compartimentar. Eu diria, em relação aos discípulos contemporâneos, a alma já reconheceu a mônada. Quando vocês falam com uma pessoa cuja alma não reconheceu a mônada, não adianta, ela não concebe as coisas da mesma maneira. Se é suficiente melhorar repetindo os memes e as ideias da anterior geração, a alma não descobriu a mônada. Mas tem que ser suficiente. Se não for suficiente, se a pessoa ali aos 50 e tal diz: espera aí, eu estou a repetir a minha avó e a minha mãe, aí a alma está a começar a descobrir a mônada. Mas se a alma apenas permite e é suficiente e tu estás bem, a pessoa está bem, está feliz. Quantas pessoas felizes vocês conhecem que não precisam rigorosamente de nada espiritual? E estão mais ou menos bem. Isso significa que a alma ainda não descobriu que há uma estrela brilhante no alto da montanha interior. Então as pessoas contentam-se só. Contentam-se. A alma anda no vale. Portanto, há pessoas cuja alma está latente, está dormente. Há pessoas cuja alma está latente, há pessoas cuja alma já despertou, e há seres cuja alma já foi lá acima, já teve união com a mônada e agora voltou para baixo para levar a personalidade. Por isso é que Conseguem ver esta trilha, esta narrativa? nessa analogia, porque isso é tudo uma grande ilusão também para explicar isto. Sim, não há nenhuma montanha nevada. Mas se vocês quiserem, há um duplo CD chamado As Neves Eternas, que fala exatamente deste processo. Daí o processo da alma de identificação. Exato, eu vou passar por aí. Eu vou passar por aí, Mel. Eu vou passar por aí. Isso é tão importante. Isso é tão importante. Todos nós vivemos como se a alma estivesse adormecida até aos... 3 vezes 7. Até mais ou menos aos 21 anos. E a crise de despertar recapitula o quão nós já despertámos em vidas anteriores. Depois tens pessoas que depois dos 21 anos não há essa crise.
É claro que tu podes ter flashes aos 14, mas eu estou a dizer crise. Crise não são flashes. Quando tu tens a crise aos 21, pode ser aos 18, pode ser aos 25, que é mais ou menos de onde é que eu venho, o que é que eu faço aqui, para onde é que eu vou. Esta é a crise. E ela não é vaga, é bem definida. Crise ontológica. Crise ontológica. O que acontece é que muitos amigos teus não tiveram a crise e vão continuar a viver a vida toda como com os mesmos parâmetros dos 21. Portanto, a vida é isto. E a vida é basicamente fazer um pouco melhor que os nossos pais. Não sei se estou a ser simples. Se eu fizer um pouco melhor que os meus pais, Tá bom. não só a minha personalidade aceita, o meu superego já não me dá na cabeça, o id é capaz de ficar um bocado frustrado, como sempre. Se eu fizer um pouco melhor que os meus pais, há um aplauso da sociedade. A sociedade reconhece, sim senhor, tu fizeste como a tua mãe, como o teu pai e um pouco melhor. Isto significa que a alma vive no vale, junto ao bazar. Isto faz com que a alma seja negativa? Não, de maneira nenhuma. Nós não estamos a falar aqui de questões do bem e do mal. Estamos a falar de que despertar para oitavas do caminho ou não despertar para oitavas do caminho. Há pessoas muito boas, de um grande coração, mas a alma está no vale. E não é uma questão de cultura. Não é uma questão de... mas as pessoas viveram sempre no campo e nessa altura não havia... Não tem nada a ver com cultura. Mas há um momento em que a alma está a pilotar a personalidade e a evitar que a personalidade caia no primeiro abismo que aparecer à frente. Então ela está muito próxima do mental, constantemente ali no causal. Como é que nós dissemos? A alma viaja desde o alto mental até à mônada. Essa é a zona dela. A nossa zona vai dos átomos até à mente superior. Essa é a zona de movimento que nós temos. Físico, emocional, sentimental, ideal e intelectual. Tudo isto nós temos movimento. Eu posso movimentar nestes 3 níveis. Chego ao alto mental, para. Há uma disrupção. E porque a vibração, a partir dali, já não é da personalidade nem do eu consciente tridimensional. Exatamente. Aí entra a tacarana. Foi preciso os gregos estarem muito tempo em silêncio, calados, para vir lá um Platão dizer, olha, o que eu vi foi isto. Há um bem. Há uma justiça. Há uma beleza. E há uma verdade. São as 4 virtudes platônicas, as 4 grandes qualidades platónicas. E isto está lá em cima. E não se degrada. E vai estar lá daqui a 5.000 anos. E eu gostava de ir até lá. Mas, de uma maneira geral, a alma está junto à mente superior e o piloto, o cursor da consciência está no físico, estás a fazer desporto, no emocional, e depois, ou estás a estudar no mental, e tu, quando não estás a fazer coisas físicas, estás a fazer coisas emocionais. Quando não estás a fazer coisas emocionais, estás a fazer coisas mentais. Quando não estás a fazer coisas mentais, estás a fazer físicas e emocionais, ou físicas e mentais, ou mentais, mas são sempre uma combinação destes 3. E quando tu dizes a alguém, sim, mas e depois da mente, para além da mente? E se a pessoa fica a olhar para ti, para além da mente não há nada. Não é. A alma está no vale. Se alguém te diz, para além da mente não há nada, a alma está no vale. Enquanto a personalidade está indisciplinada, e ela não tem, pelo menos a primeira iniciação, ela anda constantemente a fazer muitos buraquinhos, mas não vai ao fundo de nenhum buraquinho.
Faço um buraquinho aqui, depois faço um buraquinho ali, depois faço um buraquinho ali, mas não vou a fundo de nada. É geminiano. A outra característica é que a personalidade indisciplinada, eu não sei o que é disciplina, porque cada um tem a sua. Portanto, a personalidade indisciplinada consome a energia da alma. A alma está constantemente exausta. Ela é luz. Ela sabe qualquer coisa. Mas se eu estou sempre indisciplinado, a alma está exausta. O preço da indisciplina é a exaustão da alma. A menos que a alma diga, não, eu não te vou ajudar desta vez, e tu indisciplinas e cais diretamente na falésia. Aí já não é a exaustão da alma, é o teu problema, são as tuas feridas. Mas nós podemos garantir que há muitas feridas que nós não temos porque a nossa alma evitou que elas acontecessem. E por isso ela se cansou. Porque teve que fazer um trabalho. Tu beberes álcool durante 10 anos e não tens um problema de fígado foi a alma. Com alguma ajuda genética. Mas é a tua alma que está ali a transmutar o lado negativo do álcool. Estamos a falar de beber álcool a sério. Estamos a falar de... E por aí fora. Portanto, uma personalidade indisciplinada consome a energia da alma. E o que acontece é que um belo dia a alma tem autorização ou a personalidade se aquieta e por isso é que retiro é importante, porque no retiro tu fazes um jejum da personalidade, logo a alma pode desacoplar e ir em direção ao espírito. Um jejum é uma oferta que nós fazemos à alma. É como se nós disséssemos, alma, tu ajudaste-me durante 40 anos, agora é a tua vez. Eu vou ficar quieta debaixo de uma árvore e vou fazer o mínimo de ruído possível. Durante os próximos 5 dias eu não sou um problema. Vai. Então tu ficas ali quieto e a tua alma vai. Porque assim que tu começas a criar indisciplina e caos, ela é puxada para baixo. E a obra que ela está a fazer, para. É quando nós nos aquietamos e ficamos ermiticamente conscientes de que, quando somos minimais aqui embaixo, a alma tem mais energia para fazer o casamento com a mônada. E quando nós somos confusos e consumistas aqui embaixo, e dispersivos, e gritantes, a alma tem que ir compensando isso tudo e, portanto, não está livre. Ou seja, a vida ermítica, eu estou a falar interior, a vida ermítica, se tu puderes ser um ermita sem ser um ermita, melhor. A vida ermítica liberta a alma para a ascensão. E é por isso que há ermitas. A mónada nunca desce. É sempre a alma que sobe. Desce quando as coisas estão prontas para ela descer. Exato. Porque esse é o objetivo. Então, um belo dia, a alma faz um esforço. Digamos que isto aconteceu há 10 encarnações para cada um de nós. Ela fez um esforço e ela disse, não, agora nem que tu envenenes a família toda, estamos a falar dos Borgia, nem que tu envenenes, estás a ver, Veneza, aqueles italianos, nem que tu faças a pior coisa à face da terra, eu não te vou ajudar, eu vou virar-me para cima. E a alma vai, e realmente consegue chegar ao topo da montanha das vibrações do ser total e finalmente vê para além da sua esfera, vê para além do 4º plano e vê para além do 5º plano. E o que é que ela vê? A estrela. The Distant Blue Diamond Star. Eu disse branca, mas é branco azulado. E uma vez a alma, o eu superior, tendo visto a mônada, ela nunca mais vai largar. Para ela, foi uma iniciação. Tu estás cá embaixo a fazer aguarelas ou a pagar uma coisa no multibanco. E ela vê. E contacta. E finalmente estão criadas as condições para uma crise. Isto é, a alma descobre 2 polos. O polo terrestre e o polo celeste. Na maior parte das pessoas que se limitam a repetir a geração anterior, bem, e fazem um pouco melhor, isto é, a tua sapataria é um pouco melhor que a sapataria do teu avô, a alma não viu o polo celeste. Ela está só
a tentar fazer melhor com os materiais terrestres. E durante séculos foi assim. Ela está só a tentar melhorar com os materiais terrestres. E um dia ela vai lá acima, ela abre as asas e faz um esforço. Isto já aconteceu com todos nós no passado. Já não é para acontecer. E vai e vê e diz: é para ali que eu vou. Nesse momento, ela não estava identificada com nada ainda. Ela identifica-se com o Polo Celeste. Ela diz: eu e a Mónada somos um. E isso cria uma enorme corrente de energia espiritual para dentro da personalidade. Que é o que acontece quando vocês veem uma pessoa descobrir a espiritualidade. Ela fica eufórica, não sente o chão debaixo dos pés, todos os dias são gloriosos. Eu descobri a espiritualidade. O que aconteceu foi que a alma recapitulou qualquer coisa e fez de novo a ligação à mónada e a pessoa está banhada de energia espiritual. Grátis. Quer dizer, tu não tiveste de fazer nada para isso. A alma é que fez. Por exemplo, se eu tivesse seguido uma carreira artística apenas e tivesse feito um pouco o mesmo que o meu pai fez e me tivesse dedicado fundamentalmente à cultura e à arte, eu teria a repetir a geração anterior. Não sei se isto faz sentido. E ao repetir a geração anterior, a minha alma não teria evolução. A minha personalidade poderia ter evolução. E toda a gente diria: ok, tu fizeste o mesmo que o teu pai, um pouco melhor. Que é mais ou menos esta a ideia social da geração que vem a seguir. Mas lá veio a tripla maldição divina e, portanto, um belo dia, nada do que a cultura podia fazer era suficiente para mim. Eu tinha fome. Eu estava descompensado. Eu não me identificava com a minha cultura. E era como... Peraí, mais cultura? Não. É absolutamente fundamental abrir uma passagem entre a história e o cosmos. E isso faz através disto. Era mais forte do que eu. O que significa que a alma, em uma certa fase, abriu-se, viu a mónada, identificou-se com a mónada e cria uma vibração de insatisfação crónica com as coisas da personalidade. Portanto, se há satisfação com as coisas da personalidade é porque a alma permite. E porque, para a alma permitir é porque ela ainda não viu a mónada. E é aí que vocês dizem, é aí que as pessoas dizem aos amigos espiritualistas: oh Carlos, não adianta, deixa lá o meu tio em paz. Porque a alma não despertou para a mónada ainda. Então as noções de bem são simplesmente o bem moral social. E as noções de justiça são simplesmente a justiça social. E as noções de belo são o belo social, o belo possível, o belo já praticado. No fundo tem mais a ver com o gosto do que com a arte. Na medida em que o gosto é retrospectivo e a arte é prospectiva. O gosto está virado para o passado e a arte está virada para o futuro. Quer dizer, é competência da arte inventar gostos que ainda ninguém viu. Novos tipos de gosto. Isso é arte. Repetir gostos que já existem. Não é arte, é gosto. É estilismo. Falar. Sentem? E quando a alma vê a mónada, ela transmite um sentido de compromisso e de responsabilidade radical à personalidade. A partir de um certo momento em que a ligação entre a mónada e a alma é mesmo forte, as coisas mudam. Deixa-me dizer como é que as coisas mudam. Antes da união, antes da alma e a mónada se contactarem, eu estou a falar de regimes vibracionais.
Há pessoas cuja alma está dormente. Portanto, se um livro sagrado disser mata o infiel, elas matam o infiel. Porque a alma, que é a única hipótese de não matar o infiel, não está acordada. Está dormente. Então o livro diz mata o infiel. Então, mas matar o infiel é a cegueira de uma alma que não despertou. E se tem o azar de nascer numa teocracia, pior. Imagina almas que não despertaram numa teocracia. É o Estado Islâmico. Eu vou repetir. Imagina almas que não despertaram numa teocracia. É o Estado Islâmico. É mau. É o pior. É a pior combinação que existe. Eu prefiro maoístas. Porque são almas que não despertaram no regime de esquerda. Pronto. Agora, numa teocracia, são os piores crimes que existem na humanidade. Almas que não despertaram e que estão a fazer coisas em nome de Deus. How about that? É o pior. É o fim da escala. Essas almas que não despertaram têm de ser respeitadas. Vocês vão passar por dezenas e dezenas de pessoas que não despertaram. Têm um olhar vidrado. Têm um olhar de peixe na praça. Não é um peixe dentro d'água, é um peixe fora d'água. Tem um olhar. Eu não vou entrar por aí porque. Para quê? Mas para reconhecermos os estágios, porque estes estágios existem, são muito reais. Os que não despertaram têm sintomas. Um deles é a satisfação com coisas terrestres, com coisas da terceira dimensão, com coisas psicobiofísicas. E isso tem de ser profundamente respeitado. O máximo que essas pessoas podem emanar em relação ao templo é curiosidade. É a mesma curiosidade que as pessoas sentem quando sai um novo iPhone. Só que é o templo. Mas é o mesmo fenómeno. iPhone e o templo. Hoje é dia de iPhone ou de templo. Hoje é dia de templo. Então, curiosidade. Como é que se brinca com isto? O que é que há aqui para mim? Portanto, almas não despertas têm uma frequência. Almas despertas geram insatisfação na personalidade. Não é assim tão vago. O que eu estou a dizer é não vago. Eu estou a conseguir ser não vago. Satisfação na personalidade, a alma não despertou. Insatisfação no nível da personalidade, a alma já despertou. Insatisfação com o que o mundo é. A epifania é a alma a informar a personalidade de que foi feito um contacto com a mónada. Porque o nosso espírito, a mónada, ele é propulsor. A turbina que nos vai levar em frente é o espírito. Ele é propulsor. Enquanto que a alma é harmonizadora. A alma é uma ponte. O espírito não é uma ponte. É um propulsor, é uma turbina. É um dínamo, é uma fonte de poder. Quer dizer, quando o espírito está ligado, tu podes ficar 3 dias sem dormir. É um propulsor. Quando a alma está ligada, tu não ficas 3 dias sem dormir. Sentem? E isto consta. É só pegar na enciclopédia e mostro-te os casos. Estão lá todos. Não estamos a inventar. São coisas históricas. É bem conhecido. Os génios, por exemplo, têm esse problema. A alma está tão próxima do espírito que eles não conseguem ter uma vida normal. Então vem uma sinfonia de Beethoven, vem outra sinfonia de Beethoven. Quer dizer, quantas sinfonias é que ele tem que fazer para conseguir dormir? Esse desgraçado desde os 6 anos. Claro, desde os 6 anos. É constante. A genialidade é uma maldição. Porque é uma bendição. Mas a vida é complicada na mesma. E é uma missão, porque realmente... Ok, então, quando a alma vê o espírito, ela volta ao plano da personalidade e diz assim: podes autorregular-te. Então, olha bem. Se eu tratar o meu corpo físico como se ele fosse um corpo astral, não é isso que as pessoas estão a aprender a fazer. Quando diz assim, há memórias de emoções nas costas. Olha, mas isso está mesmo estudado, que saiu agora há pouco tempo. Okay. A água do corpo físico tem informação emocional.
Ou não tem? Há traumas que estão inscritos em pontos do corpo. O Peter Levin tem um livro chamado Waking the Tiger e outro The Body Keeps the Score e outro sobre Post-Traumatic Stress Disorder, sobretudo em veteranos de guerra. E o que eles descobrem é que o corpo físico é muito mais astral do que nós pensamos. Daí a somatização. Se eu tratar o corpo físico como se fosse um corpo astral, se eu tratar o corpo astral como se fosse um corpo mental, se eu tratar o corpo mental como se fosse um corpo causal, se a minha fisicalidade começar a estar impregnada de um sentimento de harmonia, amor e pertença. Se o meu corpo astral for impregnado de vibração mental clara, diagramas. Se o meu corpo mental for educado a rejeitar o que não vem do plano causal, ou pelo menos a combinar o que vem de fora, intelecto, com o que vem do plano causal, eu desloquei a personalidade 1/8. Porque se eu consigo deslocar a personalidade 1/8, o que implica que num certo nível eu vou tratar as pedras como se fossem plantas, as plantas como se fossem animais e os animais como se fossem pessoas. Isto é a nova Terra. A nova Terra é deslocar tudo 1/8. Eu trato as pedras como se fossem plantas. Tipo, olá pedrinha, estás boa, vou-te regar. Eu trato as pedras como plantas, trato as plantas como animais. Não é isso que as pessoas estão a aprender a fazer. Trato os animais como seres humanos. Como pessoas. Não é isso que as pessoas estão a tentar aprender? Quer dizer, as organizações todas de defesa dos animais são o quê? É uma humanização do animal. E, portanto, há um deslocamento dos reinos. O mineral é tratado como vegetal, o vegetal é tratado como animal, o animal é tratado como humano e o humano é tratado como um anjo, angélico. Mas não é angélico no sentido das hostes angélicas. É angélico no sentido que nós vamos para um nível vibratório que é equivalente ao dos anjos, mas com corpo. E se a alma conseguir que a personalidade assuma a responsabilidade de tu te tratares a ti próprio já como um iniciado, isso significa que 50 coisas que ela precisa de estar quase em cima de ti para tu fazer já não é preciso. E a luz da alma é inesgotável. Ela passa de parte da luz dela. Se tu assumes essa luz e começas a fazer um trabalho de disciplina e de reconstrução da personalidade, ela fica livre, apesar de que a luz dela está contigo, mas ela fica livre para algo mais avançado, que é preparar o casamento entre a alma e a mônada. Imagina que a minha alma quer casar com a minha mônada, mas eu estou a fazer demasiado ruído cá em baixo. O que faz com que ela seja puxada para baixo e não consegue manter a frequência de união com a mônada. Então, quando se diz que a disciplina é fundamental, não é a disciplina dos nossos pais, ou da escola, ou da polícia, ou do exército, ou a disciplina do hospital. É a disciplina dos gestos, de calibração, do tom de voz, do tipo de sistema nervoso, do tipo de alimentação, do tipo de pensamento que eu preciso para que a minha alma não esteja sempre a ser puxada para baixo para pilotar a personalidade. Isto é, quando tu entras em autopilot, a alma liberta-se. O que é entrar em autopilot? É eu reproduzir na vida humana a vida da alma. Ou seja, vou recapitular. Nós mudamos este mundo assim. Tratar as pedras como plantas, tratar as plantas como animais, tratar os animais como pessoas, tratar as pessoas como almas. Logo, se eu assumo cá em baixo uma vida que é quase uma cópia da alma, sem perder as qualidades da personalidade, já agora, quer dizer, se tu és bom cozinheiro, não tens de passar a ser um mau cozinheiro. E se tens boas fronteiras, não tens de destruir as tuas fronteiras.
mas passas a viver como um dador de luz e não como um vampiro. Essa transição de uma personalidade vampírica que marca 90% das pessoas, o homem externo quer coisas. O homem lúcido, avançado, quer coisas porque. E o homem mesmo avançado, primeiro os porquês e depois as coisas. E porque tem a ver um contexto e uma justificação para tu teres certas coisas. Então, tudo o que nós temos a mais está neste momento a consumir a nossa energia da alma. Imagina uma cristaleira com 80 chávenas. Tu nunca vais usá-las. E nós podemos dizer, esta cristaleira é decorativa. Mas todos os objetos que nós temos em casa, que não refletem algo da nossa alma, estão a consumir energia. Mesmo como uma lâmpada ligada e a conta aparece no fim do mês. Tudo o que nós temos a mais está a ocupar espaço, está a produzir ruído, está a consumir energia, está a puxar a alma para baixo, está a criar confusão, está a retirar clareza mental, está a ocupar espaço, está a criar caos. Tudo que é mais. E não é difícil, vocês são europeus. Têm coisas a mais. Vocês não estão nas Filipinas ou na Índia, não é? Portanto, vocês têm coisas a mais. Todos nós temos imensas coisas, porque nós somos uma sociedade supérflua. E o problema do supérfluo é que ele interfere no campo personalidade-alma. Portanto, nós temos este problema de purificação, que é um problema de minimalista. Quais são os mínimos necessários? Mas não é... É preciso ver, não se trata de anular coisas para ficar triste. É melhor ficares com elas. Trata-se de ir percebendo se há uma relação de alma ou psíquica com aquilo. Ou se é apenas um valor cultural residual. Vejam, olhem para as vossas casas. O que é lá de residual? Porque tu podes dizer, não, eu tenho lá um cavalo de porcelana em cima da mesa, mas aquele cavalo é muito importante para mim, porque foi-me oferecido na altura do primeiro filho. Eu estou para aqui, não sei. Pronto. Mas há muita coisa que está a pedir a tua atenção e não merece a tua atenção. E, portanto, o trabalho de alinhar a personalidade com a alma não é sentar-se a fazer meditação. É não dar atenção às coisas que não merecem a nossa atenção. Fica um espaço, que é o espaço do entretenimento. Porque tu podes precisar de ver uma comédia ou jogar PlayStation 4. Mas atenção às calibrações. O universo não quer que um ser se transforme num anjo do dia para a noite. Ele quer é que a tabela periódica dos nossos elementos vá se refinando gradualmente. Lista de coisas que pedem a nossa atenção e não merecem a nossa atenção. Os bibelôs são muito bons para isso. Por isso é que vocês não veem bibelôs num templo zen. Não veem bibelôs num templo taoísta. Acho eu. É tudo clean. É um espaço em que a personalidade e a alma se emulam, se copiam. A alma copia a personalidade. Can you do that? Can you do that? Há pessoas que têm esta noção de que a alma não tem cabelo, então rapam o cabelo. Há muitos monges que raptam o cabelo. Raptam o cabelo. Exato, nesse caso é raptar mesmo o cabelo. O problema é que a afirmação oposta também é válida. A alma tem uma cabeleira do tamanho do Nilo. Da Amazónia. Portanto, há uns outros que deixam o cabelo crescer até aos pés. Já repararam? É a vida humana a tentar imitar a vida da alma.
e que os mestres nos dizem é: a personalidade precisa de imitar a vida da alma. No cristianismo há um livro do Thomas de Kempis que se chama Imitação de Cristo. É exatamente a mesma ideia. A personalidade precisa de imitar a vida da alma. Tu não és uma alma, mas finge. Mas em vez de ser o fingir hipócrita das relações sociais, não, isto é um finge só para ti, tu não finges para os outros. Não. Finge para ti, finge que és uma alma. E tu vais ver a personalidade a mudar rapidamente. E a gostar. Chama-se as if. Viver como se. Tira um dia por semana. Todas as quintas é o meu dia de as if. Hoje eu sou uma alma. Tu vais para a rua como se fosse um mestre. Não és, mas é como se. Cá dentro. Tu não vais até à pastelaria dizer: Dona Margarida, eu hoje sou uma alma. Vou abençoá-la. Vou já abençoar os bolos todos. Não. Finge para ti que és uma alma. Uma vez por semana. Um dia por semana. O meu é à quinta-feira. Mas finge que és uma alma. Ou imita a luz da alma. Mas para ti. Porque o problema é que as pessoas fazem isso para os outros. Vestem-se de branco, talvez porque a alma vista de branco, não sei. Porque é que não se vestem de preto? Mas vestem-se de branco e vão espalhar sorrisos e gratidão por todos os lados. E abraçar as pessoas, abraçar as árvores, e tudo bem. Mas isso não, se isso for teatral ou demasiado um jogo social, é uma ilusão. Eu preciso de o fazer secretamente cá dentro. Eu hoje vou funcionar perante mim mesmo como uma alma. Pode ser que as pessoas deem por isso. Pode ser que não deem por isso. Mas à medida que tu perante ti próprio, uma vez por semana, finges, imitas a alma, o que acontece é que a alma, que é real, ela, olha, a personalidade está a imitar-me. O verdadeiro meditador, o verdadeiro mediador é a nossa alma. Não é a Virgem Maria. A alma é a que está no meio. Medistare. Ela está sempre em meditação. Eu tentei ver se eu partilho isto com vocês. Quando nós não estamos encarnados, a alma não está em meditação. Porque ela está na base. A mónada está em cima. E ela tem os átomos semente, a partir do qual vai construir uma personalidade de 80 anos. Então ela não está em meditação. Ela está... Eu ainda não percebi bem o que é pedido. Eu não sei o que é. Eu sei que eu tenho que ir para, mas... E de repente vêm as grandes rodas do tempo, as grandes rodas do desejo, as grandes rodas astrológicas, e soa dong, tipo, alma 226, 24B. Olá, nós somos do Comando Central, queremos dizer que a próxima porta de oportunidade vai se abrir dentro de um mês. Os casais disponíveis. Estes paizinhos são engraçados, quero estes. Se for uma alma envolvida, se não for, é o que for possível. Então está aqui. Vou nascer nesta família. Muito bem, então prepare-se. Ela prepara-se. E quando dá por si, grande parte da sua energia está estupidificada dentro de um cérebro que ainda nem sequer começou a fazer as ligações neurais. Dentro de uma barriga. Baixo d'água. E a parte que não encarnou, que é a maior parte, fica cá em cima a dizer, bom, já está. Já estou fundido outra vez, soldada num corpo. Coisas sobre este corpo. Olha, quase tudo o que tu, como alma, és completo, és tudo, ainda que não vejas para onde vais. Agora és só metade. Por exemplo, lembras daquilo do androginato? Esquece. Agora és uma mulher. Lembras-te do alimento abundante? Não, agora tens que ir trabalhar para comer. Portanto, começa o processo, o polo da personalidade. Assim que tu encarnas, a alma tem dois polos, mónada e personalidade. E nesse momento a alma, o eu superior, ok, já está. Eu tenho que fazer uma ligação entre os dois. E já é natural que o eu superior faça a pergunta filosófica. E não faz, porque nada se passa assim, porque é tudo por frequências de luz. Mas é natural que ele ponha por frequências de luz a pergunta filosófica. Porquê que raio é que me está sempre a aparecer uma pessoa de baixo? Que
esta pessoa aqui embaixo. E aí que os instrutores da alma dizem, os ciclopes. Os instrutores da alma dizem, pássaro, não podes voar só com uma asa. E a asa do espírito tu tens porque és uma alma e vais a caminho de... Mas a asa da matéria, a asa do universo, a asa do espaço, tempo, matéria e energia, a asa do corpo, a asa do desejo. As Asas do Desejo. É um filme do Wim Martens. Não é Wim Wenders, é isso. A asa do desejo. A asa de amar o outro pelo que ele é, em vez de amá-lo pela essência. Mas pelo que ele manifesta. Tens uma asa celeste. Mas falta-te a asa humana. Então tentem sentir. O nosso eu superior ama tanto a personalidade como a mónada. Porque tu, aqui embaixo, és uma das duas asas dele. E a mónada é a outra. Quer dizer, ele precisa das duas para poder evoluir. E é por isso que nós podemos frustrar o projeto da alma. Mas na verdade as iniciações são da alma. Exatamente. As iniciações são na alma. Não só na personalidade. A personalidade recolhe a energia da iniciação. Quer dizer, acontece uma iniciação dos planos internos e a personalidade recebe um impulso. De repente tem mais energia, tem mais conhecimento, Tem menos confusão. menos confusão. Mas, sobretudo, irradia mais a energia do mundo interno. Portanto, o que acontece é que as pessoas que são indisciplinadas, a alma está sempre esgotada. Está sempre cansada. E eu não sei definir para cada pessoa disciplina. Isso é um problema individual. Eu preciso de saber quais são as minhas disciplinas que permitem a alma ancorar na personalidade e depois partir para uma nova busca de energia superior, depois ancorar novamente, sem que eu seja espinhoso, um ouriço à minha própria alma. Portanto, o processo de purificação é um processo através do qual nós aliviamos o peso da personalidade sobre a nossa alma, assumimos o problema da personalidade, como um eu consciente, eu vou repetir, assumimos o problema da personalidade e deixamos a alma livre para subir e descer ao longo da quarta, quinta e sexta. Nós temos 3 dimensões de experiência, física, emocional, mental. A alma tem 3 dimensões de experiência, causal, espiritual, monádica. E a mónada tem o regente avatar e o oceano cósmico. Babaji é um ser realizado no nível do oceano. Isto é uma mónada elevada ao regente avatar. Depois da etapa de purificação entram estas leis, que são as leis de aproximação e contacto. E, a partir de um certo momento, a nossa natureza aprende a contemplar a luz que vem de dentro, enquanto que a nossa alma está a contemplar a mónada. Essa é a etapa da contemplação, propriamente dita. No início ela é feita de ideias, palavras e imagens. Mas à medida que tu vais avançando, Teresa d'Ávila estudou, viveu isso. À medida que tu vais avançando, tu passas da contemplação à da oração. Vá lá. A expressão é um bocado latina. Oração locutória. Tu falas com a alma e a alma... Tu falas com a alma. Para a oração silenciosa ou contemplação silenciosa. E esse é o estágio. Em vez de representar os planos através de trilogias, apresentar, torná-los presentes
através da contemplação. A contemplação não faz teologia, torna presente. A representação faz teologia. Então o que acontece? Eu sento-me e digo assim, ok, eu quero contemplar o meu ser interno. Como quem contempla uma paisagem. O que é que eu sei sobre ele? Ele é a minha fonte, é a fonte da minha identidade. Portanto, ele não é eu sem limites. Eu é que sou ele com limites. É ao contrário. Porque ele é a raiz e eu sou a consequência. Então, contempla-te sem limites. Na verdade, não é só sem limites. Há o limite de que ela está a tentar unir-se à mónada. Porque é o próximo estágio dela. E nessa a fase de contemplação é uma fase em que simplesmente tu te apresentas como és. Como estás. À tua alma. Sem esconder nada. Então, tu contemplas a alma e és contemplado pela alma. Horas. Horas em silêncio. Horas em que tu dizes, olha, estou aqui. Isto é o resultado das amolgadelas da terceira dimensão. E, no entanto, estou aqui. Não estou ali ou ali. Estou aqui. E este é o resultado. E assim como ela contempla os teus limites, tu contemplas a luz e a liberdade que ela é. E nesta contemplação há uma troca de vibrações. A partir de uma certa fase, passa-se da contemplação à união.